detalhes. Vamos chamar o nosso próximo convidado, e até me chamou bastante atenção o senador Alessandro Vieira. Eu estava acompanhando as últimas notícias ali pelo X, o antigo Twitter, e ele tinha acabado de postar, meio indignado, achei interessante. Eu estou enganado ou é reprise essa lorota de delator que entrega os crimes de parceiros em depoimento filmado com todas as garantias e acompanhado pelos seus advogados caros e depois alega pressão, constrangimento ou coisa parecida? Eu já vi esse filme antes, eu fiquei tão curiosa. Que filme é esse, senador Alessandro Vieira? Que filme é esse que se repete na sua mente aí? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Me parece uma repetição de uma estratégia tola de defesa, né, de tentar garantir as vantagens que a delação proporciona, né? A delação, ela é um ato é uma escolha processual, né, técnica de defesa do criminoso. E ele quer ter as vantagens da delação, mas ao mesmo tempo ele quer ficar bem com os amigos do seu grupo político ou da sua quadrilha, dependendo do perfil. Ou às vezes as duas coisas são sinônimas. Não tem efeito real nenhum, não tem lógica nenhuma. As pessoas às vezes não entendem do que a gente está falando. Não é um encontro de amigos que sentaram numa mesa e dizem, olha, senta aqui, vamos fazer um depoimento. É um procedimento sério, é acompanhado, é filmado. O cara não está lá sozinho, ele não está no pau de arara, ele está lá com o seu advogado. E como o professor José Eduardo Cardoso acabou de falar, não é um advogado qualquer, é um excelente advogado, renomado. É uma reprise, sim, porque a gente viu isso também na desconstrução da Lava Jato, né, que ainda está em andamento. Uma série de delatores que começam com teses absolutamente risíveis, ainda que muito bem patrocinadas, no sentido de que prestaram seus depoimentos, fizeram as delações constrangidos. Há quem diga, inclusive, nós tivemos um ministro que se prestou ao ridículo de dizer que foi um caso de tortura para obtenção de depoimento. Você fica imaginando, esses advogados todos, renomados, tudo filmado, como é que torturou alguém? É um teatro. A cada vez mais as pessoas começam a confundir o mundo real com o mundo virtual. Esse tipo de maluquice faz sentido no mundo virtual, mas no mundo real, não. Muito Agora interessante. aqui, senador, a seu juízo, e o senhor é um homem experimentado nessa matéria de investigação, tem carreira de delegado, né? A seu juízo, no estágio em que nós nos encontramos, estamos ainda na fase do inquérito, né? Não há sentença, houve indiciamento no caso dos cartões de vacina, mas tentativa de golpe ainda não tem, as joias também não. O que fazer para sanear isto? O senhor, como se estivesse conduzindo esse inquérito, presidindo esse inquérito, já anularia esse acordo de delação premiada, uma vez que o que tinha para aproveitar do delator, ele já entregou, as revelações que ele fez, algumas foram até corroboradas, né, no caso do golpe, a tentativa de golpe, já por dois ex-comandantes militares, provas que foram recolhidas dos próprios equipamentos eletrônicos dele já também corroboraram. Acha que, a essa altura, essa delação esse acordo já é desnecessário? O senhor anularia isto e imporia os rigores da lei ao Mauro Cid, ou acha que ainda dá para sanear? Veja, acho que não é necessário sequer saneamento, é necessário transparência, né? A gente tem que ter transparência da coleta desses depoimentos no acordo de delação. O delação não é prova, delação é um meio, é um indicativo, é um caminho de provas. E ela só tem alguma valia e ela é homologada quando essas provas todas se acumulam. No caso específico, me parece que isso já aconteceu. Outros depoimentos, provas técnicas, apreensões, tudo isso em conjunto comprovou uma série de coisas. Falsificou ou não falsificou os dados da carteira de vacinação? Sim, falsificou, está aqui documentado, log de acesso, tudo mais. Teve reunião com teor golpista, com defesa de golpe? Teve, tem depoimento de pessoas de idoneidade a priori inquestionável. E fisicamente, eu acho que já foi provado tecnicamente, estavam todos efetivamente reunidos. Então, me parece que efetivamente a defesa vai levar hoje o Mauro Cid para uma nova coleta de depoimento, e nesse depoimento, muito provavelmente, ele vai alegar que foi um desabafo, né? Ele vai fazer aquela. A garotada diz, vai meter um. Tava doidão, foi mal. Né? E vai continuar com a delação dele em pé. Eu não faria, não adotaria nenhum ato tão radical, não,
porque de fato você teve uma indicação ali, um caminho de provas que parece ter sido produtivo. Mas, de novo lembrando, então na etapa de investigação, como você bem falou, José, e agora, muito em breve, vai se iniciar a fase processual, onde aí sim você tem contraditório, ampla defesa e toda uma dialética ali dentro do processo, que eu espero que não seja muito longo, porque o Brasil precisa virar essa página. Virar a página não significa tapar o sol com a peneira, botar uma pedra no assunto. Virar a página significa esclarecer os fatos, aplicar as punições e seguir para um país que não pode ficar parado esperando sentenças ou, enfim, decisões. O senador, o senhor estava falando sobre esse encontro no gabinete de Alexandre de Moraes, né? Pela informação que a gente tem, é de que quem vai conduzir essa conversa, esse esclarecimento, acho que a gente pode chamar desse jeito, porque não vai ser um depoimento, ele foi chamado no gabinete de Alexandre de Moraes para trazer esclarecimentos diante das acusações que ele faz aí à Polícia Federal e ao próprio Alexandre de Moraes, né? Esse esclarecimento será conduzido por um juiz que trabalha com Alexandre de Moraes. Essa condução, esse chamado de Alexandre de Moraes, de Mauro Cid, está correto do ponto de vista jurídico, senador? Porque a gente ouviu aqui dois juristas com posições diferentes sobre isso. O senhor acha que Alexandre de Moraes age corretamente ao convocar Mauro Cid a estar no seu gabinete a 1h da tarde? Veja, eu não tenho conhecimento do detalhe do termo da convocação e qual é a formalidade adotada. A delação foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o ministro Alexandre de Moraes. Então, qualquer questionamento ou qualquer dúvida com relação aos termos, é natural que isso seja avaliado na relatoria do próprio ministro Alexandre. A participação de um desembargador convocado, isso é absolutamente natural. Os atos de instrução são todos eles acompanhados por juízes convocados, não é o próprio ministro que acompanha a coleta de depoimento ou coisa parecida. A gente vai ter que ter, é uma demanda que eu tenho já há muito tempo, um maior percentual de transparência em todos esses fatos. São fatos gravíssimos, são fatos de repercussão nacional. A gente está falando potencialmente de uma tentativa de golpe de Estado. Eu, particularmente, tenho toda a convicção de que nós passamos por uma tentativa de golpe de Estado. Mas se eu não tenho apuração transparente, eu somo isso aos precedentes, inúmeros precedentes de atos extremamente autoritários por parte do ministro Alexandre, eu jogo fora todo o conteúdo que produzi de qualidade. Então, a gente tem que ter transparência, clareza nas coisas. Tenho convicção de que a defesa técnica vai amparar o depoente e ele vai fechar o depoimento dele, revalidando Ora, tudo aquilo que já senador, afirmou. o senhor é um Pois não. crítico desse déficit de Supremo e da supremacia de decisões monocráticas, de decisões que são tomadas ali a portas fechadas, sem muita transparência. A defesa do Bolsonaro vem insistindo na tese segundo a qual o ministro Alexandre de Moraes não devia nem estar conduzindo esse inquérito, porque ele foi mencionado como alvo, seria preso, um dos decretos de uma das minutas do decreto de golpe mencionava a possibilidade dele ser preso, a suspeita de que foi monitorado, e há todo um questionamento sobre a forma como ele age nos processos. O senhor acha efetivamente que a atuação do ministro Alexandre de Moraes nesses inquéritos, alguns deles que já duram muito tempo, essa atuação é passível de um questionamento que tenha solidez para, eventualmente, anular decisões futuras ou não? O ministro está se portando dentro do que a Constituição, das atribuições que a Constituição lhe atribui. Josias, o Brasil chegou num patamar em que até o passado é incerto. Então, numa nova configuração política, o Supremo não teria dificuldades em reconhecer nulidades, num caso como esse. Uma vez que você tem o ministro Alexandre convertido numa espécie de juiz universal para qualquer temática de relevo no cenário político brasileiro. E a gente viu esse mesmo filme de novo, é mais uma reprise. Toda a base de questionamento dos processos julgados em Curitiba, ela está, a base técnica, numa atração, seria equivocada, de processos, de investigações que não seriam naturalmente da seara de Curitiba, mas que foram levados para lá naquele momento de fortalecimento da Lava Jato. Foi isso que foi reconhecido pelo Supremo mais adiante e depois de uma nova decisão, uma suspeição do hoje senador Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro. O ministro Alexandre, nós temos relatos reiterados de advogados alegando não ter acesso a autos
e a procedimento. Você tem uma série de adoções de medidas que são equivocadas. Mas eu também não posso concordar com uma estratégia de defesa que é de tentar criar um atrito com o relator, com o juiz, e a partir dali plantar uma suspeição. Aí não dá, porque aí eu vou começar a ter a escolha do julgador pelo bandido. Eu vou dizer, eu sou investigado por homicídio, por tráfico de entorpecentes. Eu vou dizer, não, não, o juiz Josias não pode me julgar porque eu tenho aqui um plano de matar o juiz Josias. Ele agora passou a ser vítima, ele não pode mais ser seu julgador, vai ter que ser o Thales ou qualquer outro que seja mais simpático ao meu interesse. Não faz sentido. Então, acho que tem um ponto de equilíbrio que é muito difícil de encontrar, porque é um debate extremamente polarizado e um debate que tem pouco apreço pelos fatos. Ele tem muito apreço pelas paixões políticas, pelas narrativas, pelos golpes publicitários, pelas frases de efeito, mas pouco apreço pelos fatos. Os fatos que estão sendo apurados no momento são todos gravíssimos. E eles serão, em algum momento, submetidos, eu espero que muito em breve, todos eles submetidos ao crivo do Pleno do Supremo Tribunal Federal. E a partir da decisão do Pleno, a gente consolida uma situação. Se essa situação permanece no tempo, aí, como você me perguntou, eu disse, não, aqui o passado é incerto. Você pode ter uma mudança política de entendimento. O STF cada vez mais é uma corte política. Cada vez mais. Isso é Senador, claro, é notório, né? Infelizmente. o senhor, além de senador, além de advogado, além de tudo isso, o senhor também é delegado. Foi, eu não sei se ainda é, mas foi, certamente. Então, o senhor tem uma experiência grande em investigação, essas coisas. Eu queria saber do senhor o seguinte: na sua opinião, como policial, qual- de quem o senhor suspeitaria que interessa esse vazamento e essa gravação do Malcide agora? Ela interessa a defesa do ex-presidente Bolsonaro e aos integrantes desse grupo, porque ela vai na mesma maré de tentar reduzir a credibilidade daquilo que foi feito. Agora, repito, se você vai lá atrás e analisa a Lava Jato, né, e todo o processo que você teve pós-Lava Jato, você teve artifícios muito parecidos, né? Você teve um hackeamento de mensagens que nunca foram submetidas à perícia, e a partir desse hackeamento, a destruição da credibilidade daquelas pessoas, daqueles procuradores, delegados, enfim, juízes, e isso sucessivamente foi construindo um cenário que, quando se chegou à mudança política, você teve anulação. Provavelmente o que o Bolsonaro tenta fazer e os seus parceiros tentam fazer é a mesma coisa, deixar plantada uma semente que permita no futuro, numa nova conjuntura política, uma revisão, uma anulação, coisa que o valha. Assim, é lamentável, porque a gente devia ter um apreço ao fato, né? E fatos provados deveriam gerar uma sanção, né? Eu não posso ter lá atrás na Lava Jato a confissão e a devolução de milhões e não ter ninguém preso porque roubou. Eu não Pois posso ter é. agora a confissão e a confirmação da tentativa de golpe e não ter ninguém preso. Então, acho que a impunidade é ruim para todos. Outra pergunta que eu queria fazer ao senhor é sobre o fato que eu já falei, sobre esse negócio do Pix, do Bolsonaro ter ganhado 17 milhões arrecadando por uma vaquinha para pagar multas que estão sendo canceladas. Não há solução para isso? A pessoa não ter que devolver esse dinheiro, alguma coisa? Olha, eu acho muito difícil você legislar sobre esse tema, porque está dentro da esfera de disponibilidade do cidadão. O cidadão quer encaminhar dinheiro para o seu ídolo, me Mas ele parece encaminhou na que é expectativa difícil. de que fosse para pagar uma multa, né? Digamos que algum desses doadores se sinta enganado e queira questionar um potencial estelionato. Teria pano para manga para render um pouco. Mas não é, na verdade, você tem uma fidelização, uma paixão de tal tamanho que as pessoas elas concordam com absurdos, que dirá com a doação, e que me parece que majoritariamente foi de valores baixos. Não vejo ninguém É quase como um que tenha dízimo, né, legitimidade. senador? É quase como um Exato, dízimo para o seu exato. Messias, né? É mais ou menos isso. E ainda bem que ainda não está periódico, mas não duvido que em breve esse tipo de perfil de político comece a estabelecer uma rotina de doações periódicas. E tem muita gente que fez isso, não só o Bolsonaro, tem muita gente pedindo doações e PIX, etc., para pagar multas, condenações, ou coisa que o valha, ou para potencializar o seu projeto, né? As pessoas têm que ter liberdade de decisão, pelo menos nesse aspecto, né? O patrimônio delas.
O ministro, senador, eu queria perguntar o seu entendimento sobre o conteúdo principal das acusações aí contra Mauro Cid e contra o próprio Bolsonaro, que é a história da tentativa de golpe, né? Também, ao longo dos últimos dias, a gente tem ouvido aí várias teses jurídicas a respeito disso. Houve uma tentativa de golpe? Não houve uma tentativa de golpe? Isso já está claro para a Justiça? Isso já está claro para a Polícia Federal? Principalmente depois dos depoimentos dos dois militares que eram, né, ali das Forças Armadas do Brasil, os dois comandantes que prestaram aquele depoimento à Polícia Federal e que a gente teve o conteúdo disso, que foi liberado por Alexandre de Moraes. Pergunta muito clara ao senhor. No seu entendimento, é clara a tentativa de golpe? No seu entendimento, é claro o desejo de Bolsonaro de dar um golpe de Estado no Brasil? Sim, sim, não tenho a menor dúvida com relação a isso. É evidente que o processo deve caminhar, as investigações e depois o processo propriamente dito deve avançar. E tudo isso vai ser submetido ao crivo do contraditório, da ampla defesa, mas eu não tenho a menor dúvida de que todos esses atos, juntos, concatenados, representaram uma tentativa de impedir a concretização do resultado das urnas. E isso fica muito claro nas falas, no não reconhecimento do resultado. Você tem um universo ali de personagens que tinham acesso a poder de alto calibre, que eram muitíssimo bem remunerados, muito acima daquilo que estavam acostumados. Você tinha generais que ocupavam o cargo de ministro e acumulavam os dois rendimentos, ilegalmente, mas acumulavam, e chegavam a margens de R$ 100 mil por mês, caindo no contra-cheque. E essa turma toda gerou um apego ao poder, somado a uma rejeição ao candidato eleito, que foi o Lula, e tudo isso junto gerou um caldo de uma série de atividades que são claramente articuladas e que tentavam ter um resultado. Muita coisa do que eles planejaram não foi executada ou não teve efetivo resultado, porque quando você teve a tentativa de explosão de um caminhão-tanque, quando você teve a invasão, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal durante o ato de diplomação do presidente eleito, da chapa eleita, Alckmin Lula, tudo isso que aconteceu dentro da gestão Bolsonaro teria o condão de permitir a decretação de uma GLO, um estado de sítio, ou qualquer coisa nesse sentido, e tudo já programado para não só ter GLO, mas ao mesmo tempo ter prisão de figuras políticas e do mundo jurídico, você ter anulação da eleição, a instalação de uma junta diretiva para fazer novas eleições, sabe-se Deus quando. Quem já estudou um pouquinho de história sabe que quase todo golpe é assim, né? Ele tem essa fachada Agora, de, olha, rápida, mas agora, depois ele senador, vai sair, vai ter eleição. o senhor fez uma observação, muito do que foi preparado não se efetivou, né? E daí um pouco a natureza da pergunta da Fabíola, que eu queria reiterar só para ficar bastante claro, porque a defesa já ensaia, o Bolsonaro vai ajustando o seu discurso à medida que as investigações avançam, né? Então ele dizia que não havia minuta nenhuma, nunca tinha tido contato, agora ele já admite que manuseou a minuta, mas eles argumentam que o presidente de então não ultrapassou a fase dos atos preparatórios, né? E sabemos nós que a legislação prevê que, no caso de golpe, subversão do Estado Democrático de Direito, a simples tentativa já constitui um crime, né? O senhor acha que não prevalece essa tese segundo a qual houve apenas atos preparatórios e não uma tentativa efetiva de golpe? Tudo isso vai ser submetido ao crivo durante o processo, mas é muito clara a tentativa. O crime é justamente esse, como você descreveu, é tentar dar um golpe. E quando dá certo, não tem crime. Você vira o sistema e tudo aquilo é legitimado. O que é golpe de Estado vira revolução, libertador ou coisa que o vale. Muito claramente, você teve uma sequência de atos que foram programados, que foram projetados, que foram financiados e que tinham um objetivo concreto. O fato de não ter tido sucesso nesse conjunto de atos não afasta o crime, na minha opinião. Mas a gente vai ter Quais certamente são as Nessa linha, senador, o fato de o presidente, por exemplo, ter exibido aos comandantes do Exército e da Aeronáutica, como ambos reconheceram, uma minuta de golpe e ter consultado ambos sobre a hipótese de uma adesão das respectivas forças a essa minuta, isso já constitui a tentativa? a persistência da tentativa afasta o mero ato preparatório. Porque, digamos que, atordoado pela derrota, ele tivesse aventado algum remédio jurídico para questionar a derrota. Você estaria ainda num certo limitador
imagino que a legislação teria tolerância, mas já passou bastante disso, né? Passou bastante disso. Você teve uma repetição, então a AGU informava para eles, olha, não tem nada para fazer. O Exército informava para ele, o resultado das urnas foi válido, não encontramos nenhum problema. E ele persistia na narrativa. Quais Eles atos? persistiam no financiamento. Quais atos concretos de financiamento? Não, quais atos Você, concretos de tentativa de golpe? Quais foram os atos? você tem o somatório dos fatos. Você tinha toda uma programação e uma defesa pelo grupo que estava no comando político da possibilidade da adoção de uma medida de caráter jurídico de fachada, GLO, por exemplo, e você tinha, em paralelo, coordenado por esse mesmo grupo, pessoas tentando criar fatos na sociedade, atentados, invasões de prédios públicos, que motivariam, que justificariam esse start, né, do golpe. Isso tudo foi falado aqui em Brasília muito abertamente. Essa inconformidade com o resultado, essa não aceitação do resultado das urnas, isso e é uma repetição do que a gente viu em outros países, em particular nos Estados Unidos, a negativa, a rejeição da aceitação do resultado. Isso tem que ser confrontado, tem que ser esclarecido, mas nós temos ainda um déficit muito grande de transparência na apuração. Nós precisamos de mais transparência, de mais clareza. Eu não posso ter liberação seletiva de depoimentos. Olha, esses depoimentos reforçam a minha tese, libero esses. Esses daqui talvez não, esses daqui eu resguardo. Não pode. A transparência tem que ser total. A gente não está falando de um crime comum. A gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado num país da dimensão do Brasil, com consequências muito concretas na vida das pessoas. Então, nós tínhamos autoridades acompanhadas, monitoradas, tecnicamente, tecnologicamente e pessoalmente, com vistas a viabilizar uma ação de prisão, de contenção. Isso tudo já foi levado a depoimento e, até onde eu tenho conhecimento, comprovado tecnicamente. Deslocamento de pessoas, enfim, troca de mensagens que foram periciadas após a apreensão. Tem um conjunto da obra aí, que eu não tenho dúvidas, pessoalmente, que aponta para o cometimento do crime que está previsto na legislação de tentativa de tomada violenta do poder. Mas tudo isso vai ser devidamente processado, documentado, todos estão assistidos por bons advogados e a gente tem que começar, se for possível, a desapegar um pouco das paixões e olhar os fatos. Olha, o fato foi esse, né? Você não gostou da eleição do Lula? Tudo bem, é um direito seu. Mas a eleição aconteceu e não tem nenhum indicativo real de fraude. Pelo contrário, tem indicativos muito reais de um volume de máquina pública empregada em favor de Bolsonaro absurdo. Absurdo, Essa assim, muito tese alto. essa fala, né, da perseguição política, e agora somando isso a esse áudio vazado dessa maneira, como o senhor mesmo, quando abriu a entrevista, colocou aí em dúvida, né, vazado dessa maneira de que a narrativa da Polícia Federal já está pronta. Quer dizer, isso tudo não dá para cair nessa, senador, o senhor que não é nem de um lado nem de outro, vamos colocar assim, né? Dá para cair nessa narrativa de Bolsonaro de que há uma perseguição neste momento da Polícia Federal em relação ao Bolsonaro e aos seus apoiadores e aos seus próximos? Não, não dá para cair nisso, embora, infelizmente, muita gente acabe caindo. É a mesma coisa que você tem mudando o fato específico, determinado criminoso. Seguramente já tivemos vários momentos do Marcola dizendo que é perseguido pela Polícia Federal, né? O Fernandinho Beiramar também se diz perseguido, é, restringido nos seus direitos fundamentais. São crimes diversos, evidentemente, mas é uma coisa repetida. Assim como você tem toda essa turma da política, das empresas, que confessou crimes, corrupção, lavagem, desvio de verba, superfaturamento, e que hoje se diz, não, era perseguição política, não foi nada disso. Virou a narrativa comum. E como a gente vive um momento de alta polarização, quem já está de um lado adota sem nenhuma dúvida. Não, tudo bem, é verdade mesmo. O empreiteiro corruptor era perseguido, o político corrupto é perseguido, o político golpista é perseguido, o militar que tentou cometer crimes é perseguido, e todo mundo é perseguido se for da minha tribo. Se for da tribo adversária, aí não, aí ele não pode nem respirar, porque já é crime também. Como superar esse momento, eu não sei, confesso a vocês. Acho que vai levar um tempo muito grande para a gente poder resgatar a capacidade das pessoas de refletir com relação a fatos, saindo dessa coisa de mitos. Parece que a gente voltou séculos e séculos atrás e a gente está assim com líderes messiânicos que devem ser seguidos até para o suicídio coletivo.
não faz sentido para mim, particularmente, mas respeito as pessoas que estão nessa pegada, estão imersos nessa bolha, mas a gente vai ter que fazer cada vez mais ações respeitosas, praticamente de resgate. E isso passa por garantir para todo mundo o máximo de transparência, o máximo de acesso aos fatos. Olha, esses são os fatos. Quem está falando aqui que teve a reunião e que levou a verba ou que pediu dinheiro para financiar acampamento é esse cara que era ajudante de ordens do Bolsonaro e está aquele bonitinho falando, aquele cabelinho dele do lado. Isso tem que acontecer, porque as pessoas vão ter clareza. Olha, não posso dizer que não é verdade, porque eu estou vendo. Se vai funcionar, não sei, porque tem gente que vê depósito milionário e diz que nunca existiu, então